Está a sintonizar a Rádio Pernas. Estamos com o programa Conversa Desafiada, a começar mais uma edição. Desta feita ainda conversas com os representantes das forças políticas que têm assento na Câmara Municipal de Santarém e também na Assembleia Municipal. Hoje é vez do Bloco de Esquerda, deputado municipal Vítor Franco e também dirigente do Conselho do Bloco de Esquerda, que estará também na conversa com o nosso painel habitual. João Castro, João Fonseca, Luís Carvalho e Paulo Chora. Convém também dizer que Vítor Franco é eletricista na EDP e a sua profissão desde há bastantes anos. Bem-vindo, Vítor Franco, a começar Olá. A conversa, estas conversas à afiada. 6 meses de governação depois das eleições, 6 meses de nova experiência do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. O que há a dizer, na tua opinião, sobre estes 6 meses, este balanço breve sobre estes 6 meses de governação no Conselho de Santarém? O nosso balanço sobre a nossa governação camarária não é positivo. É com pena que o dizemos, porque novos presidentes colocam sempre novas expectativas nas pessoas. Ricardo Gonçalves também trouxe uma nova forma de postura, mais dialogante, mais simpática, mais educado, que é uma coisa que não era o anterior presidente da Câmara, e, portanto, isso coloca sempre algumas expectativas. No entanto, é preciso irmos à raiz das coisas, aos fundamentos, e nós poderemos dizer que há duas coisas que poderão caracterizar aquilo que tem sido a governação do PSD neste mandato. Uma primeira linha, nós diremos que seja uma linha antidemocrática. Numa segunda linha, uma linha de prosseguir aquilo que é a política nacional do PSD, de descarregar sobre a população sacrifícios, impostos, e, portanto, isso configura em nós um balanço negativo. Depois poderemos, se assim entenderem por bem, podermos fazer a demonstração daquilo que são estas nossas conclusões. Isso do ponto de vista do Executivo, da Câmara Municipal, do ponto de vista da Assembleia Municipal e do desempenho do Bloco de Esquerda, qual é o balanço destes 6 meses? O nosso balanço é positivo. Nós tentámos trazer uma cultura de responsabilidade à Câmara Municipal. Nós entendemos que, e à Assembleia Municipal, como é claro, portanto, ao nosso município, ao nosso concelho, e nós entendemos que uma cultura de responsabilidade implica duas perspectivas fundamentais. Em primeiro lugar, o estudo das questões que vão colocadas a debate e, ao mesmo tempo, procurar ir ao encontro das populações, ouvir as pessoas e apresentar propostas de solução para problemas que as pessoas sentem. No que diz respeito ao primeiro aspecto, nós tivemos uma certa dificuldade em conseguir que a Câmara Municipal compreendesse essa nossa atitude de responsabilidade. E isto porquê? Porque a Câmara Municipal, regra geral, apresenta-se mal preparada nos debates, e apresenta-se, por vezes, sem ter soluções que respondam aos problemas dos municípios. Mal preparada quer dizer o quê? Não, há vários exemplos conhecidos de N documentos que chegam a sessões de Câmara e a sessões da Assembleia Municipal e que são retirados por não estarem devidamente fundamentados, argumentados até legalmente. Há até um episódio, logo na primeira Assembleia Municipal, em que, aliás, aí o PSD tentou evitar que o Bloco de Esquerda pudesse apresentar propostas alternativas, neste caso para a redução do IMI, em que a Câmara Municipal deu a entender não conhecer aquilo que a lei dizia no que diz respeito à taxa municipal de direitos de passagem. E, portanto, foi necessário, no caso concreto do deputado do Bloco de Esquerda, eu nessa altura presente, entregar um documento que explicava à Câmara Municipal que existem auditorias que obrigam a que as empresas que recolhem essa taxa municipal de direitos de passagem, que nós pagamos, por exemplo, nos telefones, essas auditorias verifiquem se o dinheiro é entregue à Câmara Municipal ou não. E, portanto, esse é apenas um exemplo concreto, há muitos outros. Nós tivemos uma atitude permanente de apresentação de propostas e de questionar a Câmara para um conjunto de problemas que existem no Concelho. Nós fizemos, por exemplo, e nesse aspecto temos N propostas, nós, por exemplo, quando se começaram a intensificar o espectro da primeira cheia, não é?
nós fizemos uma proposta de reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil. Aliás, eu próprio fui eleito na Assembleia Municipal como representante da Assembleia Municipal nessa Comissão Municipal de Proteção Civil. Ora, acontece que nós indagamos, compreendemos que com certeza que já existem mecanismos que estão organizados todos os anos, existe uma mecânica de resposta que tem funcionado relativamente bem, mas nós tínhamos inclusivamente novos problemas no nosso concelho, como são o caso das barreiras e o facto de não estava a ser verificada o deslizamento das barreiras e, portanto, não estavam a ser medidas. E, portanto, nós fizemos um pedido de informação à Câmara Municipal que em 3 de janeiro, se a memória não me falha, foi respondida em 10 de fevereiro, dizendo que está a ser elaborado um plano prévio. Bem, quer dizer, é absolutamente caricato que a Câmara Municipal responda que está a ser elaborado um plano prévio depois de 2 cheias. E, portanto, há que ter aqui uma cultura de responsabilidade no nosso Conselho, há que ter uma atitude exigente no nosso Conselho e nós tentámos trazer isso à Assembleia Municipal. Mas ainda assim a Câmara deu conta das provações, enfim, das situações mais anómalas em relação a essa inundação ou não? Ou fez perigar a segurança das pessoas? Não, nós não achamos que a Câmara tenha feito perigar a segurança das pessoas, até porque, como eu já disse, existe um conjunto de mecanismos que estão articulados, não é? Entre várias corporações de bombeiros, entre o Serviço Municipal de Proteção Civil, entre a coordenação distrital, portanto, e isso significa que existe um mínimo de condições e de funcionamento que nos garante uma certa segurança. O problema é outro, o problema é que nós podemos ficar apenas com isso e ficar descansados. Quando nós sabemos a situação das barreiras e quando um deputado municipal, no caso do Bloco de Esquerda, é eleito para uma Comissão Municipal de Proteção Civil, esse deputado tem a obrigação, não é o direito, é a obrigação de questionar a Câmara Municipal e de solicitar informações e tentar acompanhar o mais possível as coisas. Figura decorativa, estás a dizer? Exatamente, portanto, e nesse sentido há uma atitude antidemocrática, porque a Câmara Municipal não respeita aquilo que deve ser o poder e a atividade da Assembleia Municipal de Santarém. É a conversa que estamos a ter neste Conversa Desafiada com Vítor Franco, deputado municipal do Bloco de Esquerda. Já há assuntos nesta primeira intervenção, assuntos que merecem a atenção do nosso painel. Paulo Chora, alguma coisa a dizer? Eu ia um bocadinho atrás e pegava numas palavras que o Vítor disse quase no princípio da sua intervenção, no sentido de que a atuação do atual Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, era comparável à do Governo na sua linha antidemocrática, e estou a citar quase de cor. Mas, digamos que quem ouve as intervenções de Ricardo Gonçalves, e nomeadamente recordo da tomada de posse, ou mesmo aquela que proferiu há dias, por ocasião do assinalar da morte de Salgueiro Maia, diria quase que Ricardo Gonçalves seria um líder perigoso de algum partido da oposição. Há aqui uma contradição entre o discurso que sai dito e a prática enquanto Presidente da Câmara, na tua opinião? Não há uma contradição, há uma forma hábil de fazer política. Hoje em dia nós vemos isso também no Governo. Os políticos modernos, digamos assim, entre aspas, tentam apresentar-se sempre com palavras positivas, de forma simpática. Ninguém diz, nós queremos que as pessoas vivam pior e, portanto, vamos cortar as reformas, vamos aumentar o IRS, vamos baixar os salários. Nós queremos castigar as pessoas porque nós queremos transferir dinheiro para a banca. Portanto, esse discurso não é feito pelos políticos, como é lógico, em particular os políticos de poder. O discurso é sempre positivo, é um discurso que pretende enrolar a população. E eu penso que é isso que se passa com a Câmara Municipal. Eu posso citar aqui mais um conjunto de exemplos. Quer dizer, nós, desde 3 de dezembro, que pedimos que a Câmara Municipal nos envie os documentos que entrega aos vereadores, desde 3 de dezembro. Nem sequer a ordem de trabalhos é enviada, a reuniões de Câmara é enviada aos deputados municipais.
Isto é inadmissível, é absolutamente uma falta de respeito e uma atitude antidemocrática. Nós, em 19 de fevereiro, pedimos informações sobre um contrato de serviços por ajuste direto de 177 mil euros que a Câmara Municipal fez. Continuamos à espera de resposta. Nós pedimos informações sobre o quartel das Donas, continuamos à espera de resposta. Nós perguntámos quando o PSD lançou a possibilidade da transferência da estátua Salgueiro Maia, nós perguntámos então, será que existe algum projeto de requalificação, de urbanização, um pedido de licença de obras para os edifícios em ruína que estão por trás da estátua? Porque às vezes a estátua podia estar a atrapalhar alguma urbanização, com certeza bem intencionada. Bem, continuamos a não ter resposta. Nós fizemos, por exemplo, uma reunião com a direção do agrupamento dos centros de saúde de Santarém. Fizemos reuniões com o Ministro da Educação no grupo parlamentar, articulados com o Grupo Municipal de Santarém do Bloco de Esquerda. Nós, a partir daí, perguntámos à Câmara Municipal como é que está a situação da extensão de saúde de Pernes, incluindo as perguntas que fizemos ao Governo e as respostas que o Governo nos fez. Bem, nós continuamos à espera de resposta. E, portanto, há uma atitude antidemocrática da parte desta Câmara Municipal. Claro que depois tenta... Na tua leitura, porque é que isso é assim? Positivas. Sendo pronto, em relação àquilo que o Paulo Chora diz, que é uma habilidade de fazer política. Mas se isso é assim, na tua opinião, porque é que se manifesta essa aparente contradição? Bem, eu volto a repetir, não é uma contradição, é uma tática de comportamental, é uma tática comportamental. É de propósito que é assim. Claro, exatamente, portanto, o Passos Coelho não veio dizer para a televisão na sua última aparição, na sua última entrevista, bem, eu quero dizer de forma muito alegre e satisfeita que vamos cortar mais 1.500 euros, mais 1.500 milhões de euros em serviços públicos e, portanto, quero anunciar que a população vai ter menos centros de saúde, vai ter menos apoio escolar, vão cortar apoio às crianças de educação especial, que é um escândalo horroroso que está a acontecer no país. O Passos Coelho não veio dizer, por exemplo, nós publicámos a portaria 82/2004 para encerrar serviços hospitalares, aliás, onde se inclui aqui a questão do Hospital de Santarém, que isso é um assunto que também merece a atenção de todos e de todas as escalabitanas, e, portanto, o Passos Coelho não veio dizer, pronto, vocês estão a ver, nós estamos aqui a tirar-vos direitos. Não, o Passos Coelho veio dizer, nós queremos, o país está a conseguir superar as dificuldades, estamos a conseguir resolver os problemas financeiros do país, já temos acesso aos mercados. E, portanto, o facto do Presidente da Câmara ou a Câmara não responder às vossas perguntas é também uma forma de não querer falar, de não querer responder, ou é uma forma reativa de omissão em relação aos assuntos que vocês colocam? É claro que se a Câmara Municipal responder, ela vai dar importância à pergunta que lhe foi feita. Se a Câmara Municipal tentar esconder, desvaloriza essa pergunta. E aí está a acontecer pelas não respostas. Eu peço desculpa ter interrompido, Nelson. O problema é o registro antidemocrático. Por exemplo, a nossa Assembleia Municipal, quando tomou posse, só teve um discurso do Presidente da Câmara e do Presidente da Assembleia Municipal. É a única Assembleia Municipal do país que eu conheço, e conheço muitas, em que não é dada a voz a todos os partidos ou movimentos eleitos para a Assembleia Municipal. Mas porquê é que é isso assim aqui em Santarém? Porque é uma cultura do PSD, porque com frequência aparece nos jornais que a facção tal conseguiu isto, a facção tal conseguiu aquilo, há uma divergência, o problema fundamental é que o PSD de Santarém e o PSD Nacional têm uma linha política absolutamente coerente, chama-se diminuir a democracia, chama-se ter uma atitude de constante transferência daquilo que são as receitas de impostos das pessoas que trabalham e das pessoas que pagam impostos para o setor financeiro e a distribuição dos serviços públicos, que é o nosso salário indireto. E, portanto, toda esta política é coerente. Não há aqui, quando o nosso Presidente de Câmara faz um discurso aparentemente contestatário do Governo, bem, sim, está certo, mas isso são algumas palavras que se dizem e que depois não têm qualquer continuidade. Nós não conhecemos uma única atitude do Presidente de Câmara e da maioria que o suporta PSD na Câmara Municipal de Santarém de contestação eficaz à política do Governo naquilo que ela é prejudicial para o Concelho de Santarém.
Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás. Há bocadinho falava... Antes de mais, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Há bocadinho, quando falava aqui, isto são duas questões distintas. Uma em relação à redução do IMI. Certo. Portanto, como sabemos, a Câmara de Santarém está ao abrigo do PAEL, que, tanto quanto sei, obrigaria a que fosse aplicada a taxa máxima de IMI, tal como a de IRS, entre outras. Portanto, não teríamos grande hipótese de haver aí redução por essa via. No entanto, já ouvi falar que há aqui, nomeadamente em relação à do IMI, não sei se em relação ao IRS, à taxa de IRS, se passará a mesma coisa, mas já ouvi dizer que poderia haver aqui alguma hipótese, havia aqui algum vazio, digamos assim, na lei, e que poderia aqui haver uma hipótese de redução. Portanto, a minha questão é nesse sentido, se havia hipótese ou não de redução, e em caso afirmativo, penso que partilhará da opinião de que há aqui esse vazio, e em caso afirmativo, se há alguma jurisprudência nesse sentido, ou seja, se já houve algum caso de algum município ao abrigo do PAEL que não aplicasse essa taxa máxima. A outra questão que gostaria de abordar era aqui algum esclarecimento em relação à questão da proteção civil, nomeadamente no que tocou à parte das cheias e das barreiras. Se bem que em relação ao distrito, as cheias é um fenómeno recorrente e não acho que seja dos mais preocupantes. As populações estão habituadíssimas a lidar com elas e raramente há algum prejuízo maior, obviamente que não é de descurar, mas não é dos mais preocupantes. Com as barreiras já não se passa exatamente isso. Sabemos que uma das principais causas do mau estado das barreiras tem a ver com a linha do Norte que passa na Ribeira. Sabemos que não está previsto para a zona de Santarém haver qualquer traçado à linha, portanto, por tempo indefinido, o comboio continuará a passar ali. Será que corremos um sério risco de algum dia poder vir a haver algum problema grave? Bem, começando por aí, quando nós tivemos a visita eleitoral do secretário de Estado que veio apoiar o Presidente da Câmara, o então candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal, o Dr. Bruno Góis, colocou precisamente essa pergunta ao Sr. Secretário de Estado. Então, estamos a falar aqui da verificação da situação das barreiras. Finalmente, esse assunto vai ser resolvido, mas como é que é o problema da transferência da linha do Norte? Claro que o Sr. Secretário de Estado enviou para as calendas e para as expectativas, que é como sempre se faz, e agora existe uma outra moda que é dizer, sim senhora, nós estamos todos empenhados, vamos resolver isso e vamos candidatar essa obra a fundos comunitários. E, portanto, os próximos fundos comunitários vão fazer as obras todas do país e, portanto, parece que vai existir dinheiro infinito para fazer todas essas obras, o que é um perfeito engano. Eu ia dizer aldrabice, mas é verdade um engano, porque se pretende enganar as pessoas e ganhar tempo para que essas obras não se façam e não se gaste dinheiro com elas. Eu pessoalmente não tenho conhecimentos técnicos e científicos que possa dizer que existe um perigo de queda iminente das barreiras. Uma coisa é certa, é que elas já caíram. Eu morei no Pereiro durante muitos anos e conheço bem o chamado Outeiro da Forca, para onde iam os pássaros e quando era miúdo, e portanto conheço isso bastante bem. O que é certo é que elas já caíram e ninguém nos diz que elas não poderão vir novamente a cair. E, portanto, isto é como tudo, eu sou eletricista e nós, quando fazemos trabalhos em alta tensão, adotamos sempre 5 regras de segurança que, se todas elas forem cumpridas, mesmo que algum procedimento corra mal, ninguém morre por causa disso. E, portanto, é isto que é preciso aqui fazer, é preciso ter procedimentos de cautela e começar a tomar medidas quanto mais cedo melhor, mas aquilo que se está a verificar é que as obras de alteração da linha não foram incluídas nem sequer nas candidaturas aos fundos comunitários. E, portanto, como o Governo só tem dinheiro para acudir aos bancos, não tem dinheiro para acudir à situação das pessoas em Portugal, há que fazer aqui um desafio, não só aos deputados do PSD, todos os deputados do Distrito, mas acima de tudo às forças vivas do Conselho de Santarém, o que é que vão fazer sobre isso? As pessoas normalmente têm uma atitude que é, bem, não acontece, não há problema nenhum, não me toca a mim, não é um problema que não existe. Bem, mas é um problema que realmente existe. Deixa-me dizer-te que, ao relembrar que esta semana um dos jornais, ou melhor, esta semana a Comissão Digital do PSD faz também comentários pouco abonatórios ao facto do Governo não ter
apontado para Santarém a resolução do desvio da linha de caminho de ferro da Ribeira de Santarém. Nesta conformidade, perguntava-te se há possibilidades e uma vez que o PSD está também com esta orientação em termos locais, há possibilidades de haver um acordo de todas as forças políticas, pelo menos com a sede da Assembleia e na Câmara, para tentar pressionar o Governo a tomar decisão para desviar a linha do caminho de ferro, sendo que, já agora também para a informação dos nossos ouvintes, estamos a falar de 230 milhões, segundo números que vieram a público, para esse desvio, conta 30 milhões para ir apoiando as barreiras, ou para ir tratando o problema das barreiras. Sim, eu irei ler essas notícias, mas de qualquer das formas eu acredito que sim. Aliás, é esse desafio que eu deixo a todas as forças políticas, começando pelos próprios deputados e pela direção distrital do PSD, para que faça algo de mais consistente. E existem N iniciativas que as pessoas podem conversar. Aliás, já não é a primeira vez que em torno das barreiras existe uma concertação a nível da Assembleia da República de deputados de todos os partidos intervindo no sentido do problema se resolver. Mas eu queria ir ao IMI porque o problema é de facto bastante interessante. As pessoas estão este mês a pagar o IMI, algumas uma primeira prestação, ou segunda, ou uma das três, ou uma das duas, consoante aquilo que têm a pagar anualmente de IMI da sua casa ou das suas casas, mas é preciso então que as pessoas saibam o seguinte. Este problema é agravado porque existe em Santarém a taxa máxima de IMI e existe ao mesmo tempo a avaliação predial. E, portanto, são dois vetores que confluem para um aumento maior do pagamento dos IMIs. Ora, sabendo nós as dificuldades que as pessoas têm hoje económicas, é de todo responsável e correto, pensamos nós, Bloco de Esquerda, que houvesse uma redução da taxa de IMI. Colocou muito bem a pergunta, mas a lei do PAEL diz que o IMI tem que ficar à taxa máxima. Isso é verdade. O IMI, a lei do PAEL diz que tem que ficar à taxa máxima. Mas também existem outras leis, como a lei dos compromissos, que diz que os deputados municipais e os vereadores só podem aprovar despesas quando haja cabimento orçamental. E, inclusivamente, há responsabilidade criminal sobre essa aprovação. E caso tenha sido feito assim esse cabimento orçamental. Ora, nós assistimos no último mandato a dezenas de vezes em que o PSD aprovou medidas violando a lei dos compromissos. A pergunta que eu deixo é a seguinte: qual dos deputados municipais, qual dos vereadores, incluindo o antigo Presidente de Câmara, tem um processo em tribunal por ter violado a lei dos compromissos? Eu não conheço um único. Aliás, eu não conheço um único a nível do país. Então, qual é o problema que se aqui coloca? Então podemos violar a lei do PAEL? Eu acho que nós podemos votar uma redução do IMI em desacordo com a lei do PAEL. Até porque, pergunta-se, será que uma lei do Governo pode substituir aquilo que é a autonomia das autarquias locais consagradas em lei e na Constituição, em que diz que isso é um poder da Assembleia Municipal? E, portanto, se nós votarmos, respondendo mais diretamente à sua pergunta, se nós votarmos uma redução do IMI, violando, digamos assim, um dos artigos da lei do PAEL, iria ficar colocada uma situação de facto. Havia duas leis em confronto. E o Tribunal Constitucional tinha que decidir. E, portanto, nós não perdíamos com isso. E essa era uma atitude corajosa que, infelizmente, nenhum partido da Assembleia Municipal, tirando o mais Santarém que se absteve, se a memória não me falha, teve coragem de fazer. E, portanto, a Assembleia não fazendo isso, estamos com a possibilidade da lei geral. Estamos a pagar bem. Estamos a pagar bem. Mas, se me é permitido interromper, em primeiro lugar, agradecer ao Vítor Franco por ter aceito o nosso convite para estar presente neste programa. E longe de mim de fazer aqui a defesa do Executivo nesta matéria, é bom recordar que o município de Santarém não está só sobre a vigência do PAEL, também está sobre um contrato de reequilíbrio financeiro. E no contrato de reequilíbrio financeiro também há várias obrigações que o município tem que cumprir, nomeadamente a questão da aplicação da taxa máxima do IMI.
Mais ainda, no artigo 17º dos contratos de reequilíbrio financeiro diz que é o incumprimento do plano de reequilíbrio financeiro, diz que o incumprimento das obrigações portanto, previstas no contrato implica a retenção mensal de 20% do 10º das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro até a regulação das situações que se originaram. Ou seja, temos aqui, eu percebo onde tu queres chegar, percebo que a conjugação do taxa máxima do IMI com avaliações que foram feitas, se calhar muitas delas acima. Eu já ouvi pessoas dizerem, bem, por esse valor eu entrego a casa às finanças. Que eu não consigo vender por esse valor a ninguém, não é? É verdade esta situação, e todos nós estamos a receber em abril eu tenho lá uma de três prestações para liquidar, outros têm uma de duas, outras têm uma completa. Aqui a questão é fazer o equilíbrio sobre nesta situação. Nomeadamente, eu agora quero juntar à questão do PAEL, porque se fosse só a questão do PAEL, não é estar a dizer que devíamos violar a lei, mas pronto, há essa situação que tu referes com alguma propriedade da questão do Tribunal Constitucional poder decidir, mas temos a questão do contrato de reequilíbrio financeiro e esta situação que pode levar à retenção de 20% das verbas do FEF. Antes de ele comentar esta situação, gostava de voltar ao início daquilo que o Vítor Franco disse. O Vítor Franco, de alguma forma, confirma aquilo que nós já falámos aqui na semana passada e que eu aqui referi, que é a questão da impreparação. Eu acho que esta é a marca destes 6 meses da governação, que é a impreparação que é revelada por parte de quem tem o poder executivo da autarquia. A situação que Santarém chegou, como eu já disse como disse aqui na semana passada, e não me quero repetir, não quero parecer uma cassete repetitiva, obrigaria a que tivéssemos à frente da autarquia pessoas com outra capacidade de pensamento, de ação estratégica. É evidente que o povo votou como votou, a democracia é isto, é o voto do povo, temos que respeitar claramente aquilo que o povo e que a população, ou melhor, as pessoas que se deram ao trabalho de votar naquelas eleições decidirem, como tal, não há nada a fazer, as pessoas votaram e é legítimo quem está a fazer. Agora, o facto de haver a legitimidade democrática do voto não deve impedir que nós criticamos ou fazemos estes reparos à questão da impreparação. Tu referiste já, e nós já referimos aqui a semana passada, a questão de vários pontos que vão à reunião, quer da autarquia, eu conheço mais situações da autarquia, não conhecia tanto relativamente à questão da Assembleia Municipal, porque não acompanho, reconheço o meu erro e o meu lapso, e se calhar uma coisa que eu tenho que corrigir no futuro, que também vários pontos que são retirados da agenda da discussão da Assembleia Municipal, porque não vão bem elaborados, não vão bem preparados, que não respeitam os formalismos e aquilo que a lei obriga. E era esta questão que eu gostaria de mais uma vez realçar, a questão da impreparação e a questão da falta de liderança. Como se viu agora, as notícias desta semana, a Viver Santarém marca comemorações ou marca espetáculos para o Teatro Sá da Madeira, quando a Câmara já os tinha marcado para o mesmo dia, para a mesma hora. Ou seja, não há coordenação. E quando não há coordenação é porque não há respeito pela liderança. Não há liderança efetivamente. Ou seja, as pessoas não veem no Presidente de Câmara o líder, o comandante, o general que dirige e que dá as linhas estratégicas. Portanto, vê-se aqui claramente, não sei se isto é a questão da Viver Santarém, nós sabemos que a Viver Santarém também está a viver numa situação, eu não lhe queria chamar de ilegalidade ainda, mas a verdade é que a atual, não queria chamar isso, mas a verdade é que a atual administração, porque a atual administração devia ter cessado funções com a tomada de posse do novo Executivo, a verdade é que ela se mantém. O contrato de programa, que supostamente já devia ter sido assinado entre a autarquia e a Viver Santarém não foi assinado. Sabemos que quem está à frente da administração Viver Santarém foi um ex-vereador que não foi escolhido pelo atual Presidente da Câmara para fazer parte das listas da atual autarquia. Sabemos que o diretor-geral, ou não sei qual o nome que é dado em termos de cargo ao Luís Arraes, foi alguém que estava há uns anos atrás nas eleições internas do PSD na facção contrária à facção que ganhou a Conselhia de Santarém há 3 ou 4 anos atrás, mas a verdade é que parece que há aqui uma luta de poder, uma luta
de protagonismos precisamente por falta de liderança, falta de estratégia, falta de pensamento, falta de uma ideia e, acima de tudo, é uma Câmara reativa e não proativa àquela que nós temos tido ao longo destes 6 meses. Eu peço desculpa, mas eu em parte discordo da sua opinião. Ainda bem. Porque é por isso que... porque não é um problema de falta de liderança, não é um problema de falta de capacidade. É um problema de linha política. Este Executivo quer fazer assim. Eu vou dar mais 2 exemplos. Vou dar 2 exemplos. Como representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, eu faço parte da Conferência de Representantes do Bloco na chamada... Chama-se mesmo assim, Conferência de Representantes. Antes era Conferência de Líderes, agora chama-se Conferência de Representantes. Há algum tempo, o Mais Santarém colocou a necessidade de uma discussão sobre objetivos de longo prazo, daqui a 20 anos, 30 anos, ou para 2030, uma coisa assim. E eu contrapus o seguinte: acho que seria positivo que nós discutíssemos, por exemplo, o Plano Diretor Municipal. Pronto, e houve algumas opiniões na Conferência de Representantes sobre isso, troca de opiniões. E a coisa ficou assim. Pareceu-nos que a Câmara teria aceito uma proposta no nosso sentido, da nossa parte, no sentido de que, independentemente dos aspectos legais, das audições públicas que obrigam ou não, das respectivas datas, dos períodos de discussão pública do Plano Diretor Municipal, que seria bom envolver a Assembleia Municipal e debater isso com calma. O que é certo é que, passado algum tempo, eu sou convocado por e-mail, enviado no dia 25/3, às 23h58, para uma reunião no dia 27, às 21h. Bem, os deputados municipais trabalham. Aqueles que o PSD ainda não conseguiu colocar no desemprego. Mas, para quem trabalha, para quem tem uma família normal, para quem tem uma vida normal, não pode ser convocado com um dia de antecedência para discutir a revisão do Plano Diretor Municipal. Isto é feito por incompetência? Eu caio muitas vezes na tentação de dizer que sim, ou por falta de liderança, mas não, é uma atitude. É uma atitude da Câmara Municipal. Vou dar o segundo exemplo. Quando foi... Essa reunião era para discutir a revisão do PDM ou para discutir, os ouvintes não veem, mas... Sim, exatamente. Ou para discutir este relatório de avaliação de cenários. É exatamente isso. Eu também tenho esse documento aqui connosco. Também estás de acordo que não é o PDM, não é a discussão do PDM? Sim, mas é o PDM que está em causa e, portanto, isto são matérias. Aliás, eu disse nessa reunião, na reunião anterior aliás, que eu não pude ir a esta reunião porque eu nesse dia tinha compromisso em Lisboa, porque sou membro da Comissão de Trabalhadores da EDP Distribuição, eleito pelos meus colegas, e, portanto, não conseguiria cá estar a tempo. E até sugeri que a reunião fosse dia mais uns dias, mas fizeram ouvidos mocos. Porque aquilo que interessa é haver uma formalidade de democracia, haver uma boa aparência, uma boa palavra, uma boa simpatia, mas depois isso é a capa que, no fundo, tapa aquilo que são as reais intenções. Já tiveste a oportunidade de ler este relatório? Sim, mas quero dizer, volto aqui a dizer aquilo que disse dessa reunião. Este Plano Diretor Municipal... É de uma mediocridade absolutamente inacreditável. Este Plano Diretor Municipal, eu antes de qualificar, a nossa atitude é sempre de tentar ser responsáveis. Sim. Antes de nós encontrarmos qualificativos sobre as coisas, precisamos de os compreender bem, perceber a linha que o dirige, para onde é que se dirige, o que é que quer fazer, quais são as suas prioridades, com que forças pode contar, com que financiamentos pode contar, o que é que isso dinamiza na sociedade, o que é que isso dinamiza nas forças do Conselho, em que é que isso pode suportar organicamente nos quadros da Câmara Municipal. Portanto, é preciso ter calma, estudar e depois então apresentar propostas. A gente tenta fazer isso. E, portanto, não vou qualificar agora esse documento. Volto ao relato que ia colocar. Na reunião em que eu fui convocado para dar opinião sobre propostas para o orçamento para este ano, na Câmara Municipal, nas célebres reuniões de audição da oposição, aliás, ao abrigo do Estatuto da Oposição, eu perguntei à Câmara Municipal, gostaria que me dissessem qual é o valor financeiro que a Câmara está obrigada a ter para fazer face a compromissos já assumidos.
quer de pagamentos de dívidas, de outro tipo de compromisso, etc., para saber qual é expectável o valor que é possível vir a ter livre para nós, em função do valor, para saber o dinheiro que temos, para saber o que é que podemos fazer. O que me responderam foi que não sabiam. E, portanto, isto é de uma ligeireza absolutamente inadmissível. E tinhas outro exemplo? É este o segundo, mas eu quero responder ainda ao IMI para dizer o seguinte. Nós discutimos com o Gabinete Autárquico Nacional do Bloco de Esquerda e com os seus advogados este problema. Este problema é complexo, é difícil. Eu aceito isso e isso é verdade. Até do ponto de vista jurídico é muito difícil. Não é só difícil, é muito difícil. O problema que nós colocamos é o seguinte. Em 2009, as pessoas que vivem no nosso concelho pagaram 5.165 milhões de IMI. Em 2013 deverão ter pago 8.360 milhões, que significa uma subida de 62%. Eu vou repetir para os ouvintes ouvirem bem. Nós, de 2009 para 2013, o IMI que nós pagamos subiu 62%. Na crise em que vivemos, no auge da crise. Há aqui que tomar duas atitudes. Ou a gente finge que não vê, pronto, isto é tudo das leis, pronto, o governo manda assim, pronto, é assim, não podemos fazer nada, nós tínhamos muita pena, nós queríamos muito bem. Isso é a atitude da Câmara Municipal. Outra coisa é enfrentar as coisas de frente. E dizer, não, é preciso colocar o governo em confronto. Não, é preciso colocar a Assembleia da República em confronto. Não, é preciso rever a lei do PAEL. Não, é preciso rever essas leis. É preciso enfrentar isso de frente. A Câmara Municipal não tem coragem para isso. Esta Câmara Municipal, além de antidemocrática, é uma Câmara fraca. Aqui estou a utilizar, de facto, um adjetivo que posso dar outros exemplos. A saída da Unicer de Santarém. Qual foi a oposição que a Câmara Municipal fez à saída da Unicer de Santarém? Algumas conversas e purificou. E o facto consumou-se. Quem é que é o líder da Unicer? Pires de Lima. Quem é que é hoje o ministro da Administração Interna? Da Economia. Da Economia, perdão. Pires de Lima. Coligação PS-PSD. Não foi só, PSD-CDS. Não foi só a Unicer que saiu de Santarém. E, portanto, há uma linha política. Foram várias valências e várias instituições. Há uma linha política, há uma atitude pré-determinada e depois monta-se um cenário de celofane para ver se consegue iludir as populações. Bem, mas em relação aqui a esta questão do IMI, não será alheia também uma situação. Houve há uns anos atrás uma revisão do código do IMI que determinou que todos os imóveis teriam que ser reavaliados no momento da sua transação ou, se não fossem até lá, teriam que ser revistos, se não me engano, em 2010. Portanto, aqui também, sendo certo que as taxas também aumentaram, mas também há aqui a questão de que os imóveis foram todos reavaliados e, naturalmente, foram reavaliados para cima. Tínhamos muitos imóveis que valiam, em moeda antiga, digamos assim, 5.000 contos e que era muitíssimo aquém daquilo que efetivamente valiam e daí agora também ter acontecido essa situação. Tanto que acabou também prazo de isenção para muita gente que o tinha anteriormente e que agora já não aconteceu. Daí também explicar um bocadinho esta questão da subida do IMI. Mas agora eu até dou mais um acrescente que costuma ser que as conversas é como as cerejas e uns assuntos trazem outros. No debate do IMI, aliás, eu lamento que só o Bloco de Esquerda tenha votado a favor, aliás, a nossa própria proposta de redução do IMI, até a CDU votou ao lado do PSD. Aliás, a CDU e o PS abstiveram-se no orçamento da Câmara de Santarém. Há coisas, de facto, aqui nesta Câmara e neste Conselho que se passam muito estranhas, como a CDU ter-se abstido na proposta que nós fizemos de haver uma Assembleia Municipal extraordinária, que nem sequer tem custos à Câmara, para celebrar o 25 de Abril, quando a Assembleia Municipal se realiza no quartel de onde partiu o 25 de Abril. Mas isto para voltar ao IMI, as câmaras municipais têm que ter uma relação dos prédios em risco de ruína e, portanto, existe até dois tipos de relações, eu agora não tenho isso bem presente na memória, mas existem dois tipos de relação, dos prédios em ruína e dos prédios em perigo iminente. E essa relação deveria ser informada à Assembleia Municipal no momento em que se aprova o IMI. Porque a lei prevê que esses imóveis tenham uma taxação agravada.
para obrigar os proprietários a fazer obras. E, portanto, isto é tudo feito assim, como que aparentemente no ar, aparentemente por incompetência, mas eu penso que não é isso, é uma atitude. É uma forma de estar. Na tua opinião, na opinião do Bloco de Esquerda, é de propósito que o PSD faz este tipo de política ou de governação para beneficiar interesses próprios e não para ser mais de defesa ou de governação da causa pública? É esta a claro, tua para ser coerente com a sua própria linha política, né, que é uma defesa dos interesses dos privilegiados deste país. Porque neste país pode haver prescrições de 1 milhão de euros e a seguir prescrições de 500 mil euros. Pode haver milhares de milhões de euros de fuga aos impostos. Os únicos que não podem fugir somos nós. E é absolutamente extraordinário quando nós propomos na Assembleia Municipal uma redução da derrama pago pelos pequenos comerciantes e o PSD nem sequer a isso foi sensível. E isso quer a lei do PAEL, quer a lei do equilíbrio financeiro, não obriga, na nossa opinião, como é lógico, não é? A que se mantenha a taxas máximas. 2 assuntos já tocaste aí, que penso que convinha pôr em cima da mesa. CDU e PS abstiveram-se na aprovação, abstiveram-se na passagem do orçamento municipal e pareceu-me que não estarias de acordo com este tipo de orientação, daí perguntar-te porquê. E também em relação ao Hospital Santarém, deixaste há pouco aí alguma situação menos correta, se calhar, que estaria para eclodir. Estas duas questões que eu te colocava agora para poderes comentar. Portanto, os votos da CDU e PS que se abstiveram. Eu acho que... O que é que isso quer dizer? Eu vou ser muito sincero, aliás, vocês conhecem-me há muitos anos, eu sou assim, e no meu trajeto profissional e político já conheci muita coisa e, portanto, percebo como é que as coisas são feitas. A CDU e o PS não quiseram fazer um confronto direto com o Presidente de Câmara na aprovação do orçamento para 2013. Para 2014, perdão. Mas ao fazerem essa opção, fizeram-no juntando declarações políticas e intervenções em que arrasavam o orçamento para 2014. E, portanto, fica assim aqui uma dicotomia difícil de entender. E porquê é que fizeram isso? Porque fazem um pouco aquela política de vamos com calma, não vamos já começar a entrar a matar. É um pouco esse, na minha opinião, é claro, não é? É um pouco esse o entendimento. E com isso deram um aval ao PSD que o PSD não merecia. Este orçamento para 2014 era um mau orçamento. Era um orçamento que penalizava as populações. Nós temos, aliás, divulgadas publicamente diversas propostas, porque quando nós confrontamos o PSD com o orçamento, foi-nos dito da bancada do PSD, vocês não têm propostas. Tudo mentira. Nós fizemos um conjunto de variadas propostas. São bastante conhecidas, nós distribuímos 20 e tal mil programas, no mínimo 10 mil pessoas devem ter lido alguma coisa disso. E, portanto, é preciso fazer uma renegociação da dívida. Isso é absolutamente urgente, quer dizer, é difícil compreender como é que a Câmara vai ter encargos daqui a 1 ou 2 anos superiores àquilo que é as receitas que gera. E a crise vai... para 2015, o serviço de dívida, não é? Exatamente. Pelas nossas contas, no estudo que nós fizemos, nós calculámos que cada cidadão eleitor do nosso Conselho, dos 50 e tal mil, vai pagar 3 mil euros para o pagamento da nossa dívida e do serviço de dívida. 3 mil euros. E havia forma de fazer uma coisa diferente? Alguma coisa diferente? Ora, aí está, foram essas nossas propostas. É preciso renegociar. Quando nós não podemos pagar, é como uma pessoa que não pode pagar ao banco a sua casa. Inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai à DECO, é uma coisa que se aconselha, e vai ao banco e diz assim, meus amigos, eu não consigo pagar, o meu marido ficou no desemprego, a minha mulher ficou no desemprego, e portanto não temos dinheiro suficiente para pagar. Vamos lá, se a gente consegue aqui diminuir a taxa de juro, diminuir os spreads, ou diminuir aqui, ou aumentar o tempo, ou vejam lá o que é que se pode aqui fazer. Pronto, as pessoas tentam fazer alguma coisa. É preciso tentar fazer alguma coisa.
Por exemplo, nós deveríamos pedir uma moratória ao pagamento dos juros e com isso libertar cerca de 7,34 milhões de euros. Eu estou agora mais ou menos a citar de cabeça, mas é uma coisa assim. Nós não necessitamos de ter cota no capital do CNEMA. O CNEMA é um negócio da CAP, puro e duro. E nós andamos há muitos anos a sustentar os negócios da CAP. E, portanto, nós não precisamos ter o terreno das Corteses, nós não precisamos ter terrenos militares que são do Exército para fazer exercícios militares que são pagos pela Câmara de Santarém. E, portanto, é preciso vender isso, é preciso ir ter com a Estamo, que é a empresa do Estado que gera esses terrenos e que é proprietária desses terrenos e que os terá transferido para a Câmara de Santarém, que, aliás, é mais outra das confusões que existem neste Conselho, porque o site da Estamo diz que vendeu o edifício das Donas à Câmara de Santarém. A Câmara de Santarém diz que não comprou. Bem, eu pedi ao grupo parlamentar, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda perguntou ao Governo, então, mas como é que é? Comprou ou não comprou? Então, o Governo respondeu ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Bem, nós não vendemos, mas não está ainda calendarizado. Bem, se não está ainda, quer dizer que pode vir a estar. E então eu fiz uma pergunta ao Presidente da Câmara. Pode vir a estar calendarizado? Foi até hoje, não tenho resposta. E, portanto, há aqui uma atitude que se tem que fazer, que é enfrentar os problemas como eles são e apresentar propostas alternativas para isso. E, infelizmente, a abstenção da CDU e do PS ao orçamento para 2014 foi evitar esse confronto, evitar colocar os problemas como eles são. E eu acho que isso foi mal feito. E fiquei absolutamente aborrecido e até triste com o voto da CDU ao abster-se na proposta da Assembleia Municipal Extraordinária para celebrar o 25 de Abril. Na opinião do Bloco de Esquerda... Desculpa só interromper, só voltando aqui um bocadinho. Hospital Santarém ainda. Sim. Peço desculpa porque isto escapou-me, mas é o seguinte, isto trata-se da portaria 82 de 2014 que vai encerrar serviços hospitalares, incluindo maternidades. E, aliás, a nós, em determinada altura, tivemos trabalhadores deste hospital que nos disseram, atenção, que eles poderão vir a querer encerrar a maternidade de Santarém. E daí eu falei com o grupo parlamentar e imediatamente fizemos uma pergunta ao Governo sobre isso. E como é que está a resposta? Aparentemente não, mas o que é que sucede com esta portaria 82 de 2014? Diz-nos que o Hospital de Santarém foi incluído no chamado Grupo 1 na classificação para instituições e serviços. Ora, há várias valências que estão fora desse Grupo 1. Nos debates que quer a nossa conselhia, quer outras conselhias abrangidas por este tipo de problemas, e aliás quase todas em todo o país têm hospitais, discutiu com o grupo parlamentar. O grupo parlamentar do Bloco fez uma intervenção junto do Ministro e pediu que o Ministro da Saúde viesse à Comissão de Saúde discutir este assunto para o esclarecer. E o PSD, na Assembleia da República, e vetou a ida do Ministro da Saúde à Comissão para responder quais são os serviços que vão ser encerrados nos hospitais. Mais uma vez aqui há uma coerência política do PSD, quer a nível nacional, quer a nível local. O que é que nós já ouvimos do Executivo da Câmara Municipal, em particular do Sr. Presidente, até agora? Eu, pessoalmente, não ouvi nada. Não tenho a pretensão de querer saber tudo, mas até agora desconhece uma posição cautelar da parte da Câmara Municipal de saber, junto ao Governo, meus amigos, digam lá o que é que vocês querem fazer com o Hospital de Santarém. Pode ser que o Hospital de Santarém ainda não seja um problema e, portanto, não devemos estar a antecipar, ou a Câmara entender que não deve estar a antecipar um problema que não é problema ainda? Ou na vossa opinião, já pode vir a ser constituído um problema? Não sabemos, por isso é preciso prevenir. E é preciso dialogar, e é preciso discutir as coisas, mais uma vez é preciso enfrentar os problemas tal e qual como eles são, e não fingir que eles não existem. Porque isso o que é que significa? É encerrar a extensão de saúde de Vaqueiros, é encerrar maternidades pelo país, é encerrar outras extensões de saúde, é as pessoas perderem cada vez mais com participações na saúde, é as pessoas quererem médicos e não os terem, e assim sucessivamente. E, portanto, o Serviço Público de Saúde é um dos nossos salários indiretos. Portanto, nós descontamos do nosso salário para ter um bom serviço de saúde e não é admissível que hoje os serviços privados de saúde, em algumas circunstâncias, já sejam mais baratos do que os serviços públicos. Isso acontece às vezes nas urgências e, portanto, isso não é aceitável. E uma Câmara, num momento de crise como está agora, tem que ter uma atitude proativa e defender os seus cidadãos. Nessa área falaste há pouco também na Estação de Saúde de Pernas. Há alguma coisa anómala que se passe por lá? Não.
De vaqueiros. De vaqueiros, sim. De vaqueiros. Sim, houve o encerramento. Foi o encerramento, mas de pernas não. Já falámos sobre sim, já. Aliás, o Firmino Oliveira até publicou Curiosamente, quando nós falámos neste assunto aqui, só se falava na questão da Dona Ofélia e da filha, e não é por ter sido eu, podia ter sido o João Fonseca, o Chora ou o João Castro. Falámos na questão dos habitantes, dos mais de 200 habitantes de Vaqueiros e a questão dos que são pessoas idosas. Eu continuo à espera de um responsável vir discutir aqui comigo no programa. Exatamente. Não sei se alguém... E curiosamente, não sei se foi depois de ouvir o nosso programa, é que de repente começa-se a falar nos jornais na questão dos habitantes. Eu ainda agora ia só para fazer uma pergunta que eu não tenho presente. Qual é o valor a taxa de derrama que está a ser aplicado para 2014 em Santarém? Não tenho presente isso. É a taxa máxima. É 1,5. Então aqui dou alguma razão ao Vítor Franco, porque voltando não ao PAEL, mas ao contrato de reequilíbrio financeiro, no artigo 11º diz, na linha H, lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, IRC, no limite máximo de 1,5 nos termos previstos no artigo 14º. Perante esta redação, não diz que é obrigatoriamente ter que ser 1,5. É até ao limite máximo de 1,5, se eu interpreto bem o que aqui está escrito. Certo, foi essa a nossa interpretação. Aqui está escrito. Vítor Franco, eu fiquei a ouvir os meus colegas, ouvi o Vítor com atenção e acho que o Vítor, isto não é graxa, acho que está a trabalhar bem na Assembleia e é políticos como o Vítor, independentemente da sua cor político-partidária, que o Concelho de Santarém precisa. Eu só retificava aqui uma coisa. Ele falou muito na questão antidemocrática. Eu acho que não é antidemocrático, eu acho que é mais um autobloqueio e uma incompatibilidade política, porque, não sei se concorda comigo, e já anda nisto há alguns anos, eu há menos tempo, mas também já estou um bocado calejado, os políticos estavam habituados a governar com dinheiro e a ter uma postura e uma técnica e uns hábitos e uma praxis em função disso. Agora não há dinheiro e continuam a ter a mesma postura. E por isso é que as coisas muitas vezes não funcionam. E já agora ao Nelson e aqui aos meus colegas, eu que fui contra a regionalização aqui há uns tempos, se calhar seria bom haver uma regionalização, porque o Vítor falou aqui numa questão de que ele tem a sua profissão, foi eleito, e muitas vezes não pode ir a certas reuniões importantes e não pode deixar o trabalho. E daí eu acho que, se calhar, eu não sei se concorda comigo, se houvesse uma profissionalização na altura em que os candidatos são eleitos, para poderem dispor da sua vida, para dirigir e orientar os destinos do Concelho, se não seria uma mais-valia para todos nós, independentemente da força política que fosse eleita. Porque é o chamado político a tempo inteiro. Não é o político amador, não é o político que anda aqui a perder-se no tempo, porque isto sabe o que é? Isto vai dar origem àquelas guerrinhas, como está a falar. Um vota, não vota, vai proteger aqui e lá. Quanto à questão da Câmara Fraca, eu não sei se concorda comigo, mas aqui em Santarém nós já temos uma Câmara Fraca há mais de 30 anos. E falando no caso da Unicer, eu posso-vos dizer que, e corrijam-me se eu estiver errado, a Unicer nunca gastou um dinheiro em Santarém. Nem uma resma de papel. Enfim, nem o Duarte Reis, que comprava assim meia dúzia de parafusos, só para dizer que comprava em Santarém. A União de Santarém em alguns tempos. Pronto, mas isso é um apoio como se calhar a companhia de seguros que eu trabalho, e do Luís portanto, do João Fonseca, patrocina e apoia pontualmente uma situação. Mas acho que a Câmara é fraca já há muito tempo e há muitos anos. E aliás, eu estou habituado a ouvir que Santarém é má mãe e má madrasta, e portanto, se calhar isso é verdade. Na questão das barreiras, eu já tive, na altura que estava na direção do património, as barreiras sempre caíram. Sempre caíram. Aliás, se for às Portas do Sol, aquela depressão que existe quando nós viramos para o Tejo, isso era tudo ocupado por terra. Portanto, isso é um problema que é permanente e de há alguns anos. Portanto, a gente não pode impular aqui que é culpa deste executivo ou do outro. Não, é culpa de todos os executivos. Agora, eu acho, neste momento, que está a acontecer uma coisa que eu não estava à espera, e se calhar até vou fazer intervenções públicas
com os meios que posso, de que se corta a palavra aqui em Santarém e não se deixa passar e não se abordam certos e determinados assuntos porque não é conveniente. Ora, então eu pergunto, o que é que as pessoas estão lá a fazer? Independentemente dos partidos, o que é que acha sobre isto? Temos já pouco tempo, respostas curtas, Vítor. A questão dos políticos a tempo inteiro. Eu já fui político a tempo inteiro. Eu costumo dizer que sou político desde os 15, 16 anos, mas há uns anos eu fui convidado no início do Bloco de Esquerda para ser assessor parlamentar do Bloco e depois tive responsabilidades nacionais de direção política, direções de áreas temáticas e, portanto, durante 11 anos tive essas responsabilidades e novamente voltei à empresa como eletricista. Mas concorda? Não acha que a nível local devia haver? Nós temos é que dar oportunidade à população, que cheira um bocado a amadorismo, sabe? E às pessoas de participarem. As pessoas têm o direito de conhecer as coisas e têm o direito de participar. Essa é que é a necessidade. Mas quem está a dirigir e quem está a decidir, acho que... Quem está a dirigir, quer na Câmara, quer no Governo, interessa-lhe que as pessoas não tenham conhecimento das coisas e que se mantenham amorfas e apenas a discutir só o Sporting, o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Não necessariamente por essa ordem. Como sou sportingista, tinha que pôr o Sporting em primeiro lugar. Bom, para concluir, a resposta ao João estava da tua parte feita as conclusões. Sim, temos, estamos a terminar, sim, mas estamos com o tempo limitado, estamos a terminar o tempo que tínhamos disponível para fazer a conversa com o Vítor Franco, deputado municipal do Bloco de Esquerda, e também temos as sugestões finais que normalmente acabam em cada uma das edições deste já programa. Para falar do 25 de Abril, nem que eu falo só 4 ou 5 minutos, é? Não, estamos a 1 minuto de acabar. E por isso vamos para as sugestões. Falas no Facebook. Sugestões para Vítor Franco. Sugestões num minuto. Enfim, mais ou menos. Evento, na tua opinião, deixas aos nossos ouvintes o evento. Eu agora fez-me lembrar as crónicas de domingo de um conhecido comentador, porque trouxe também aqui um livro e ele faz sempre comentários de eventos, disto e daquilo. O que eu sugiro é um evento que é a exposição sobre o Mário Viegas, que iniciou-se em Salvaterra de Magos, vai conhecer o distrito, recomendo vivamente. Do ponto de vista da gastronomia, eu adoro, para além de hoje, neste momento, estarmos no tempo das favas cozidas pela minha mulher ou pela minha cunhada apenas com azeite. Eu gosto muito das costeletas de borrego na grelha e recomendo também vivamente. Literatura. Da literatura, eu trouxe um livro de um jornalista de viagens que é o Carlos Carneiro, cujo título é Nunca é Tarde, que ele com o pai com 70 anos compraram uma 4L e deram a volta à África. E esta ideia do nunca é tarde é sempre bom para todas as pessoas ganharem coragem para fazer algo que ainda não tenham feito. Nunca é tarde para também ter a tua opinião sobre a parte musical que vai encerrar este programa. Antes disso e de poderes pronunciar sobre essa proposta, queremos, em nome do Conversas à Fiada, agradecer o facto de ter estado connosco neste programa, neste Conversas à Fiada, em que o Vítor Franco, deputado municipal do Bloco de Esquerda, se juntou também ao painel habitual, João Castro, João Fonseca, Luís Carvalho e Paulo Chora. É desta forma que terminamos este programa, desejando aos nossos ouvintes também uma boa semana, um bom fim de semana e, para finalizar, a proposta... Desculpa lá, dá para fazer só 20 segundos, muito rapidamente. Não, 20 segundinhos, não. Ele já disse 15, vai. Não, 20, só falta porque foi uma falha minha na semana passada. Porque devíamos ter, eu queria, esqueci-me por completo e agora não queria deixar passar esta referência, o 123º aniversário do Coelho do Ribatejo. Eu fui a semana passada, 9 de abril. Eu era para ter feito esta referência esta semana passada e esqueci-me e queria aproveitar para fazê-la agora. Vítor, peço para os nossos ouvintes, fica 9 de abril. Um soneto de Luís de Camões, adaptado e cantado por José Mário Branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É de 1971. Estamos sempre a tempo de mudar os tempos, de mudar as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança.
continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.